Olá, estamos aqui para mais uma aula do Avante, em parceria com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E hoje falaremos sobre protocolo de cuidados perioperatórios. Meu nome é José Eduardo Aguilar Nascimento e eu sou o diretor do Projeto Acerto. Nós temos visto ao longo das últimas décadas mudanças importantes tecnológicas da cirurgia. Vocês notem aqui Billroth fazendo a primeira gastrectomia no século XIX, uma sala de cirurgia do século XX e hoje uma sala de cirurgia moderna com videolaparoscopia e até cirurgia robótica. Podemos dizer que houve um avanço em termos analógicos, aí, fazendo uma analogia com o trem-bala. No entanto, cuidados perioperatórios não têm acompanhado essa evolução tecnológica. Nós continuamos seguindo protocolos tradicionais e prescrições do século passado. Então, essa mudança está mais para Maria Fumaça do que para trem-bala. No entanto, há evidência desde o século passado, aqui eu mostro o anestesista Kellett, que juntamente com um americano chamado David Wilmore, traçaram as bases do chamado Fast Track, que é a cirurgia de recuperação rápida, muito acelerada por esse protocolo europeu chamado ERAS, que quer dizer Enhanced Recovery After Surgery, a aceleração da recuperação pós-operatória. Aqui no Brasil, nós instituímos em 2005 o Projeto Acerto, que é um projeto de aceleração da recuperação pós-operatória, um projeto multimodal, que tenta, para os níveis nacionais e da América Latina, trazer essa ideia do Fast Track, do ERAS, para o nosso Brasil. Acerto é uma palavra cunhada a partir de aceleração da recuperação total pós-operatória, é um projeto que já tem mais de 10 anos, 2005 foi criado no Brasil e a gente vem usando esse protocolo tentando melhorar a evidência de cuidados perioperatórios. Diferentemente de outros projetos que cobram para serem implementados, o uso do acerto e sua implementação são gratuitos. E o que a gente quer é diminuir tempo de internação, diminuir morbidade pós-operatória e diminuir custos. Nos Estados Unidos, o programa Strong for Surgery, criado há alguns anos atrás, também vem nessa lógica, junto com o Colégio Americano de Cirurgiões, também com um programa multimodal, fazendo exatamente a mesma missão do Projeto Acerto. Esse é o último trabalho publicado pelo Projeto Acerto. Vocês notem que a gente tem utilizado de maneira muito firme o jejum pré-operatório, a realimentação, não uso do preparo do colo e diminuir do uso de fluidos intravenosos. E com isso a gente tem visto que todas essas medidas nutricionais acabam por diminuir o tempo de internação e por diminuir a morbidade pós-operatória. Particularmente, isso é muito importante para idosos. Esse é um trabalho nosso mostrando como o tempo de internação pode diminuir em 2 dias quando operações em idosos são feitas e o cirurgião e a equipe utiliza o protocolo Acerto. O protocolo Acerto é um protocolo multimodal e transdisciplinar. Ele deve ser usado em conjunto pelo cirurgião, pelo anestesista, nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta. E notem que a gente não fala só em diminuição de tempo. O primeiro estudo feito pelo Acerto, que foi em 2006, já mostrou uma queda importante de complicações pós-operatórias e de infecção do sítio cirúrgico. E, além disso, nos últimos anos, tem se mostrado um benefício institucional, que é o custo hospitalar. Consistentemente, ao longo de todos esses anos, o tempo de internação tem reduzido na enfermaria do Hospital Universitário em 2 dias. E isso quando se faz uma análise de custo, por exemplo, em cirurgias de hérnia, nesse último trabalho recém-enviado para a revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, vocês notam que há uma diminuição de infecção, uma diminuição de tempo de internação e o custo, R$ 1.400 aproximadamente, a menos em cirurgia de um serviço público para operações de hérnia. O Brasil faz mais de 9 milhões de operações pelo SUS no Brasil e vocês imaginam o que é diminuir 1 dia ou 2 dias de internação. Podemos fazer uma política pública muito importante com esse projeto. Nos Estados Unidos, estima-se que isso pode diminuir em $1.000 por dia de internação e nesse trabalho suíço,
vocês notam que o custo foi 1.600 euros mais barato em cirurgia coloretal. Hoje nós vamos não falar de todo o projeto Acerto, mas falar das partes que interessam à nutrição. O jejum pré-operatório, a realimentação precoce no pós-operatório, o preparo imunológico e o uso de simbióticos. Tudo isso está na diretriz Acerto, que foi encampada pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões e pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, a BRASPEN. Começando por probióticos, o uso de probióticos e simbióticos em cirurgia é extremamente importante. Esse é um estudo feito pelo Dr. Antônio Carlos Campos, da Universidade Federal do Paraná, e vocês notam que quando se usou simbióticos em cirurgia coloretal, houve uma queda de infecção pós-operatória, uma diminuição de tempo de hospitalização e também do uso de antibióticos, mostrando que essa utilização de simbióticos pode diminuir a infecção. Meta-análises como essa têm mostrado consistentemente uma queda de sepse pós-operatória quando se usa simbióticos no perioperatório. Um outro ponto importante é a questão do jejum pré-operatório. É um tema que a gente iniciou a falar no Brasil com o Projeto Acerto e é um ponto-chave para o sucesso desse projeto. Notem que há muitos anos atrás, o tempo de jejum era 2 horas. Aqui temos o trabalho do Lister, que na Inglaterra usava um chá ou um caldo de carne 2 horas antes da operação. No entanto, a partir dos anos 50, essa conduta foi mudada para nada pela boca depois da meia-noite. E esse é um protocolo que vem sendo empregado sem base de evidência científica durante muitos anos. Mas notem que o resíduo gástrico, depois de 2, 3, 4 horas de jejum, tomando líquidos como água, carboidratos, sucos, é exatamente igual ao resíduo gástrico aqui em ml, quando a pessoa fica 16, 13, 14, 18 horas em jejum. Ou seja, não há riscos quando se faz isso. E o pior é que quando a gente prescreve 6, 8 horas de jejum, esse é um estudo feito em 19 hospitais brasileiros, mostra que a maioria dos pacientes fica mais de 12 horas aguardando a operação. Aqui no nosso estudo, mais de 50% dos pacientes ficaram nisso. Depois de 12 horas de jejum, a gente não é mais o mesmo, a gente está em resposta inflamatória, resposta orgânica ao jejum e a resposta ao trauma vai ser pior. É por isso que os estudos mostram que quando você ingere uma bebida contendo carboidrato 2 a 3 horas antes das operações, você fica menos no hospital. É como se você corresse uma maratona. Se você correr em jejum de 12 horas, você pode até chegar se você for um bom atleta, mas você vai chegar com um tempo inferior ao seu se você fizer uma boa alimentação antes disso. E, pasmem, todas essas sociedades de anestesia, as melhores do mundo, preconizam 6 horas de jejum para sólidos e 2 horas de jejum para carboidratos, todas elas. Inclusive o Conselho Federal de Medicina, recentemente, ouvido a Câmara dos Anestesistas, mudou na resolução 2174 e ficou ético fazer bebidas claras, água, carboidrato 2 horas antes dos procedimentos. Então isso é regulamentado pelo Conselho Federal. Um outro ponto importante é a realimentação precoce no pós-operatório. E aqui eu quero deixar 3 mensagens. Primeiro, realimentar o paciente precocemente após uma operação é bastante seguro. Há uma farta evidência na literatura. Eu mostro para vocês aqui pelo menos 4 meta-análises mostrando que há total segurança em alimentar o paciente no mesmo dia da operação. E essa segurança e tem evidência mesmo quando a operação tiver uma anastomose no meio do caminho. Uma anastomose no esôfago, no estômago, no intestino delgado ou intestino grosso. E evidentemente que eu falo de outras operações que não tem nem anastomose, como cirurgias ortopédicas, cirurgias ginecológicas, cirurgias plásticas. Todas elas é possível realimentar o paciente no mesmo dia da operação. E além de poder e ser seguro fazer isso, realimentar precocemente diminui risco de complicação pós-operatória. Todos os estudos mostram, quase que por unanimidade,
há uma queda importante, um risco de quase 50% menos possibilidade de infecção quando o paciente realimenta precocemente no pós-operatório. O Hospital de Câncer de Barretos, que incorporou o projeto Acerto há alguns anos, fez esse estudo com realimentação precoce em cirurgia oncológica do trato digestivo alto, falando de esofagectomias, gastrectomias, e em 161 pacientes operados nesse hospital de referência no Brasil, notem que no segundo dia de pós-operatório não tinha mais ninguém, 0% de pessoas em jejum. Ou as pessoas estavam com dieta oral ou estavam com dieta enteral. Isso é bastante importante e isso mostrou que a incidência de fístula em cirurgia esofágica foi menor que 2%, o que é um número absolutamente incrível em termos desse tipo de operação e uma mortalidade aceitável para esse tipo de operação de grande porte. Os nossos estudos, e esse é um estudo que está já no prelo de uma revista aqui do Brasil, mostra, numa tese feita pela Universidade Federal de Mato Grosso, que a realimentação logo após o acordar do paciente na sala de recuperação anestésica não só é seguro, como também ajuda na recuperação do paciente. Porque o contrário, quando a gente não dá alimentação para o paciente, nós temos que usar fluidos intravenosos. E o que a gente vê é no dia da operação, o uso disso pelo anestesista e depois pelo cirurgião. E não é incomum o paciente receber 4 a 6 litros de soro no dia da operação. Isso faz com que ele ganhe peso, porque esse fluido fica incorporado. É um verdadeiro tsunami, como mostra a foto, e isso leva à paralisia do intestino, ilho, edema generalizado, pneumonia, vômitos e complicações pós-operatórias. Notem esse estudo, como receber menos de 3,5 litros no dia da operação e receber mais de 5 litros no dia da operação faz uma diferença importante em termos de complicações pós-operatórias e importante em termos de peso, de ganho de peso por água no pós-operatório. Esse é um estudo nosso feito há alguns anos, mostrando 2 tipos de hidratação, uma restrita e uma como se preconiza tradicionalmente. E notem que nesse tipo de operação de grande porte, nós conseguimos reduzir em 2 dias o tempo de internação e reduzir em 25% a possibilidade de complicações infecciosas no pós-operatório, notadamente pneumonia e infecção do sítio cirúrgico. Então, em resumo, realimentar precocemente é importante. Se a gente não fizer isso, nós temos que fazer fluidos intravenosos. E ao fazer fluidos intravenosos, a gente faz edema do intestino, que não funciona, ganha de peso, edema generalizado, pneumonia e vômitos pós-operatório. E um último ponto importante que eu quero ressaltar é o preparo imunológico perioperatório. Notem que no Brasil, em Cuiabá, em São Paulo, na América Latina, na Europa, a incidência de desnutrição no paciente cirúrgico é muito alta. E consequências disso são a má cicatrização e a infecção pós-operatória. E o que nós devemos fazer diante de pacientes que são desnutridos, ou são sarcopênicos, ou têm risco nutricional antes da operação? O que a gente preconiza, e está preconizado desde o século passado, por várias sociedades, é o preparo pré-operatório nutricional, terapia nutricional pré-operatória, que iniciou-se em 1997 com a Aspen por 7 a 14 dias. Notem que é uma evidência consistente. Em 2016, os guidelines da Sociedade Europeia também falavam isso. O que mudou foi que passamos de nutrição parenteral e hoje a gente usa suplementos orais, suplementos nutricionais orais, porque a maioria dos pacientes pode ingerir 150, 200 ml em cada suplemento. Então, no Acerto, a gente usa o preparo nutricional pré-operatório com o uso de soluções de suplementos que têm poder de preparar imunologicamente o paciente, ou seja, que contém arginina, ômega 3 e nucleotídeos.
A imunonutrição tem mostrado que melhora a barreira intestinal, melhora a função imune, reduz a inflamação e, além disso, melhora a cicatrização. Esse é um estudo feito pelo Dr. Dan Weitzberg, é uma meta-análise de 17 estudos, mostrando que essa fórmula do Impact, que contém arginina, ômega 3 e RNA, consegue fazer diminuição de infecção de sítio cirúrgico, diminuição de abscessos intraabdominais, diminuição da taxa de pneumonia, de infecção urinária e até de deiscência de anassomose. Isso é um ponto muito importante para os cirurgiões, porque estatísticas feitas, na maioria das vezes, em hospitais universitários, por bons profissionais, não mostra como isso é importante. Mas olha esse estudo americano com 72 mil pacientes, feitos em mais de 6 mil hospitais americanos, com uma incidência de fístula não é desprezível. 14% desses pacientes tiveram fístula após uma cirurgia por anastomose coloretal. Então, o uso do preparo imunológico pode diminuir isso de maneira consistente. Outras meta-análises mostram também a mesma coisa, que pode chegar até termos uma diminuição do risco de infecção pós-operatória da ordem de 50% menos. Isso não é desprezível. Poucos antibióticos conseguem fazer isso de uma maneira tão consistente na literatura. E também, evidentemente, com menos infecção, você tem uma diminuição dos dias de internação. Dos dias de internação, o que está dentro das rotinas que preconizam os protocolos multimodais, que é preconizado pelo Strong for Surgery e que também é preconizado pelo protocolo ACERT. Desde 2011, as guias brasileiras, as diretrizes brasileiras, chamada DITEM, preconiza o uso de fórmulas que contêm imunonutrientes para pacientes desnutridos, pacientes que têm câncer intraabdominal e trauma, de uma maneira geral. Notem que nessa reunião de consenso nos Estados Unidos para a evidência de imunonutrição em cirurgia eletiva, os organizadores desse summit chegaram a alguns pontos importantes. Eu gostaria de ler com vocês o ponto número 2. O ponto número 2 diz o seguinte: de acordo com os dados da literatura, candidatos apropriados para imunonutrição são todos os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia eletiva de grande porte e que tem um risco de infecção pós-operatória, independente até do estrado nutricional basal. Ou seja, a evolução tem mostrado que não só aqueles pacientes desnutridos, mas também aqueles que têm risco potencial são candidatos a usar a imunonutrição. E é por isso que protocolos como o ERAS, como o protocolo ACERTO, são incluídos como protocolos que acabam por ter dentro das suas bases o uso de imunonutrição. Essa é uma guia recente da Sociedade Europeia de Nutrição que mostra uma recomendação forte para o uso de arginina, ômega 3, nucleotídeos no perioperatório em pacientes com câncer, na visão dessa sociedade europeia. Então notem que há um conjunto de sociedades importantes no mundo, um conjunto de apoio do ponto de vista de literatura, de evidência, que suporta, com base de evidência forte, alta, quer dizer, uma recomendação forte para o uso de imunonutrição. Não é por outra razão que a diretriz ACERTO, que fala sobre as intervenções nutricionais no perioperatório de cirurgia geral eletiva, e aqui eu estou falando de qualquer cirurgia geral eletiva, é importante a utilização, dentre outras coisas, do preparo imunológico. Essa é uma diretriz feita por alguns experts aqui no Brasil, mas basicamente pela Comissão de Cuidados Perioperatórios do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, BRASPEN.
Essa diretriz está publicada na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões de 2017 e é possível acessá-la gratuitamente ou no site da revista ou pelo Google. De maneira geral, essa diretriz diz que em pacientes de maior risco e que vão ser submetidos a operações de grande porte, a terapia nutricional deve incluir imunonutrientes, tanto pelo uso de suplementos orais, quando for possível, ou quando isso não for possível, porque o paciente tem uma anorexia ou uma hiporexia, pode-se usar através de uma sonda nasojejunal ou uma jejunostomia a imunonutrição, e os estudos mostram que a força de evidência para isso é alta e o grau de recomendação é forte. Então, em considerações finais, eu quero colocar que os protocolos multimodais aceleram a recuperação do paciente cirúrgico. Todos eles mostram isso. E que as ações nutricionais dentro do protocolo acerto incluem a abreviação do jejum pré-operatório. O jejum, para a maioria dos pacientes, deve ser feito com 6 horas de sólido, mais líquidos com carboidratos devem ser utilizados até 2 horas antes da operação. 2 horas antes da operação, o paciente deve tomar de 200 a 400 ml de um preparado com maltodestrina. A realimentação deve ser precoce no pós-operatório, né? O paciente pode realimentar no mesmo dia da operação, no máximo no dia seguinte da operação, de preferência no mesmo dia. Deve-se usar probióticos ou simbióticos no perioperatório. Há estudos mostrando melhora no pré-operatório, há estudos mostrando melhora no pós-operatório. De qualquer maneira, essa visão para a flora intestinal é bastante importante, evita a translocação bacteriana de germes patogênicos e por isso que a gente deve ser usado. E, finalmente, o preparo nutricional no pré-operatório com suplementos que têm imunonutrição, arginina, ômega 3, são extremamente importantes. Podem ser usados no pré-operatórios e, de preferência, continuados no pós-operatório em alguns casos. 5 dias de uso no pré-operatório bastam para a maioria dos pacientes. Alguns pacientes desnutridos, alguns pacientes que precisam ser mantidos em terapia nutricional, esse preparo imunológico deve ser continuado no pós-operatório. Eu acho que as mensagens principais para essa aula foram essas. Eu agradeço ao Avante, à Nestlé e ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado.